Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Agradecemos a presença de todos e pedimos a você que compartilhe o nosso canal, para que assim nós possamos tornar o nosso canal mais interativo, mais pessoas participando, mais pessoas sendo abençoadas pela palavra de Deus. É importante também nós registrarmos que você coloque um legalzinho aí para que a gente possa notar o seu índice de satisfação e melhorando na medida que o tempo passa. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, mas antes disso vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela presença de cada pessoa que neste momento nos acompanha neste sábado para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe a cada uma dessas pessoas, que tu ponha a mão sobre elas, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Filho Prometido. E para nós podermos analisar, nós vamos chamar você para ler com a gente o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vem comigo na leitura. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que texto maravilhoso! Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Meus queridos, esse filho os representaria e os redimiria, tomando o seu lugar e, por fim, destruiria a serpente, que é o diabo, que é Satanás. Depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam um cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho, na esperança de que fosse o libertador. Infelizmente, Caim, ele não atendeu às expectativas dos seus pais. Contudo, a concretização da promessa demorou. A promessa foi posteriormente confirmada a Abraão. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho, por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Veja que coisa maravilhosa. E fez o mesmo. Veja, Adão e Eva, foi o que recebeu essa promessa, conforme nós vimos. Abraão recebeu também. E depois Deus o fez também através de Davi. Prometeu-lhe que o seu descendente seria o seu próprio filho. E faria... Isso é importante, E seria estabelecido como um governante justo sobre todos os reis da terra. Portanto, contudo, é provável que nem Adão, nem Eva, nem Abraão e nem Davi tenham imaginado que esse filho redentor seria o próprio Deus. Veja como é importante o estudo da palavra de Deus. E, portanto, em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois de falar da revelação de Deus através de profetas no passado, Deus nos apresenta a Jesus. Jesus produziu literalmente um antes e um depois da história da humanidade. Ele foi o prometido filho, gerado por Deus, é o resplendor da sua glória. Vamos agora ao primeiro tópico da lição. Nesses últimos dias. Vem comigo na leitura de Jeremias capítulo 23, versículo 20. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Aqui dá para a gente entender que a profecia, ela vai aos poucos, as pessoas elas vão compreendendo as profecias. Às vezes no contexto que a pessoa cultural, no contexto histórico que a pessoa está inserida, a profecia ela não seja analisada na sua complexidade e na sua abrangência, mas aos poucos Deus vai revelando. E conforme diz aí o texto, a expressão últimos dias ou últimos tempos refere-se em geral a um tempo distante no futuro, anos mais tarde, ou mesmo séculos mais tarde. Em Atos capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, esses textos usam esta expressão para falar da época em que Paulo e Pedro estavam vivendo. Isso implica que com Jesus começaram os últimos dias. Então é na pessoa de Jesus, o verbo de Deus que se fez carne, que nós podemos entender o contexto dos últimos dias. E portanto a morte de Jesus fixou o destino desse mundo, embora o fim ainda esteja por vir.
O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus será concluído na segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. O que é que nós podemos entender desse contexto? Nos últimos dias, Jesus ressuscitou. Nós somos novas criaturas. O reino de Deus está entre nós. E no final dos tempos, nós ressuscitaremos. Deus fará uma nova criação. O reino eterno será estabelecido. Que coisa maravilhosa essa profecia, essa revelação, que em Cristo nós podemos entender o contexto dos últimos acontecimentos da história desse mundo. Vamos agora recapitular com a primeira pergunta. Quando foi inaugurado o reino de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Na crucifixão e ressurreição de Cristo, quando ele venceu a morte. Letra B. Quando Cristo nasceu em Belém. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente. Quando Cristo nasceu em Belém, inaugura-se o tempo do fim para a história desse mundo. E ela se completará quando Jesus voltar. Vamos agora ao segundo tópico da lição. Deus nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. Convido você a fazer a leitura. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Que texto maravilhoso. Por 1000 anos, de Moisés a Malaquias, Deus esteve falando através dos seus profetas, para mostrar a importância, o significado e a relevância do primeiro advento de Jesus. E então houve um período de silêncio. Após uma lacuna de 400 anos, chamado período interbíblico ou intertestamentário, Deus quebrou o silêncio, falando através do Filho, nos últimos dias, quando Jesus nasceu em Belém. Agora, toda a palavra de Deus transmitida pelos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, era clara e nítida. As promessas de Deus foram cumpridas em Jesus Cristo e as novas promessas foram dadas a nós. Receba a promessa, meu querido amigo, meu querido irmão. Portanto, o que o Pai fez pelo Filho, também quer fazer a cada um de nós. Por exemplo, como Jesus se sentou à mão direita de Deus, nós também sentaremos com Ele em seu trono. Que promessa maravilhosa! Vamos agora recapitular esse tópico através da segunda pergunta. Através de quem se revelou a humanidade nos últimos dias? Através de quem Deus se revelou à humanidade nos últimos dias? Assinale a alternativa correta. Letra A. Através de Jesus e dos profetas do Novo Testamento. Letra B, através de Jesus Cristo. Qual a resposta correta? Vamos lá? Letra B, conforme nós estudamos no outro tópico, esse tópico também nos traz a relevância do advento, do primeiro advento de Jesus. Ele é a revelação de Deus para a humanidade nos últimos dias. Vamos agora recapitular aqui o terceiro tópico da lição. Ele é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que texto poderoso! Jesus é o resplendor. Isso significa a luz que emana da glória de sua majestade, Deus o Pai. Ao mesmo tempo, é a imagem de sua substância, uma cópia exata. Aquele que me viu, viu o Pai. Foi o que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é que é uma pessoa no singular, mas é a unidade composta do Pai e do Filho, para que assim eles trabalhem, resgatando a humanidade do pecado. E quando diz ele é a glória, em geral a glória de Deus é mostrada quando Deus aparece de forma velada. E sua glória é identificada com a sua presença. E a sua presença, a glória é manifestada aqui nesse mundo quando Jesus vem no seu primeiro advento. Ao prever as obras de Jesus, Isaías disse que se manifestará a glória do Senhor. Jesus, como a luz do mundo, nos revelou a Deus. Vamos agora recapitular esse tópico, o que é a glória revelada nas epístolas dos Hebreus. A glória de Deus é mostrada quando Deus aparece de forma velada e sua glória é identificada com a sua presença. Letra B. A glória de Deus é mostrada quando Deus aparece depois de sua ascensão. Qual a resposta correta?
Parou, pensou, o que é a glória revelada de Deus na Epístola dos Hebreus? Vamos à resposta? Exatamente a letra A. A glória de Deus é mostrada quando Deus aparece de forma velada e sua glória é identificada com a sua presença. Quarto tópico da lição. Por meio dele, Deus fez o universo. Meus queridos, vamos fazer uma leitura agora em Isaías, capítulo 44, verso 24. Vem comigo na leitura. Eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, apresenta Jesus como Criador, como sustentador, enquanto o Antigo Testamento mostra Deus como o único Criador e sustentador do universo. Então Jesus, ele é eterno com Deus, ele não é uma criatura criada por Deus. Ele se revela no seu nascimento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus, como nos diz Hebreus, ele é o Criador e sustentador de todo esse universo e da vida. Isso implica que Jesus é mais do que apenas o brilho de Deus. É o próprio Deus. Como Deus tem a capacidade de criar. Além disso, sem Ele, nada do que foi criado. E sem Ele, nada subsiste. Deus, ele tem nos sustentado. Ele sustenta esse universo. Vamos acreditar no poder de Deus. Deus pode fazer maravilhas na minha casa, na sua casa, na nossa família, no nosso trabalho. Deus, ele pode muitas coisas. Jesus não só criou, mas também ele nos sustenta. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento de nossa existência se encontra em Jesus, a fundação de toda a existência criada. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 28, tem um texto belíssimo, porque nele vivemos e nos movemos e somos. Em Cristo, nós recebemos essa bênção em ter comunhão com Ele, em ser co-participante com Ele, recebermos a salvação. Vamos agora ao quarto tópico. Considerando que o Antigo Testamento mostra a Deus como o único Criador e sustentador do universo, como o Novo Testamento, na Epístola dos Hebreus, apresenta Jesus. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apresenta Jesus também como Criador e sustentador. Letra B. Apresenta Jesus como sendo uma criatura de Deus. Se você entendeu, você sabe qual é a resposta. Qual a resposta correta? Letra A. Apresenta Jesus como também Criador e sustentador. Ele é Deus, junto com o Pai, com o Espírito Santo, que nele foram criadas todas as coisas, e por ele foram criadas todas as coisas, e nele tudo é mantido nesse mundo. Vamos agora à quinta e última parte. Hoje eu gerei você. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Desse texto, nasce a seguinte pergunta: como Jesus pode ser ao mesmo tempo Criador e criatura, gerado? Essa é uma pergunta relevante e importante para que nós possamos entender Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 3, indica que Jesus não tem início de dias nem fim de vida. Ele é eterno, ele nunca foi criado. Recebeu o nome de filho quando se encarnou como homem. No entanto, o termo gerado não se refere à encarnação de Jesus. Onésimo e os crentes de Coríntios foram gerados por Paulo. De igual modo, o Pai gerou e adotou a Jesus como filho, ao ressuscitá-lo e sentá-lo à sua destra, cumprindo assim sua obra messiânica como rei e descendente de Davi. Só para você entender, quando a gente leva alguém para Cristo, a gente tem um gesto carinhoso de dizer: aquele é o meu filho na fé, eu gerei aquela pessoa. Paulo, ele exatamente diz isso de Onésimo e alguns crentes de Coríntios, né, que ele diz que ele gerou, não é que Paulo criou ele, mas é uma forma de você entender, né, de entender a encarnação de Jesus, a encarnação da divindade para salvar a humanidade. Vamos agora à quinta e última pergunta. Jesus pode ser ao mesmo tempo Criador e criatura? Assinale a alternativa correta. Letra A. Recebeu o nome de filho quando Deus criou Jesus no ventre de Maria? Letra B. Recebeu o nome de filho quando encarnou como homem? Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Recebeu o nome de filho quando se encarnou
como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Veja como é relevante a importância de Jesus como Criador, como mantenedor, como sustentador, né? Como aquele que nos ama, como aquele que veio a esse mundo para salvar a humanidade. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez, para nós é um motivo de grande alegria e grande satisfação estarmos juntos com você para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que essa lição, ela nos ajuda a entender o nosso Deus, o nosso Cristo maravilhoso, sustentador da vida, criador de tudo que existe nesse mundo. E o que eu gostaria de dizer a você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. São mais de 2.500 promessas apresentadas na Bíblia por mim, para mim e para você. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você agora para fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estar com essas pessoas queridas, participando de mais uma recapitulação da lição. Põe a mão sobre elas, abençoe a cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.